Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas, tudo bem? Eu sou o professor Alex Ferreira e estamos iniciando mais uma videoaula oferecida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nesta videoaula, vou mostrar para vocês como se utiliza o Portugal Studio. Vamos fazer alguns exemplos simples para começar nesse mundo da programação. O intuito é você saber como funciona a ferramenta e, a partir disso, fazer alguns exercícios e aí sim, se familiarizar com o Portugal Studio. Então vamos lá? Então, na aula anterior, eu mostrei para vocês como instalar o Portugal Studio. Agora vamos utilizar ele. Então, na área de trabalho, ele já está aqui. É só clicar duas vezes. Pronto. Nessa tela aqui fica algumas dicas interessantes de como ele funciona. É interessante vocês dar uma olhada depois, verificar o passo a passo, entender um pouco mais da utilização dele. Agora vamos ver essa parte daqui do lado esquerdo. Novo projeto. Você vai começar um projeto do zero. Em abrir arquivo, você vai abrir um arquivo que já existe, ou seja, que já foi salvo. Se eu clicar aqui agora, eu posso abrir esse arquivo teste que eu acabei de fazer. Em ajuda, você vai ver todas as opções de ajuda que ele tem, como imprimir, como solicitar informação do usuário, a sintaxe, a semântica do código. Então aqui muito interessante para vocês tirarem algumas dúvidas. Aí clicando aqui no maisinho, ó, do Portugal, você tem as bibliotecas. Tem várias coisas que vocês podem tirar dúvidas aqui. Em plugins, são algumas coisas que nós podemos colocar para melhorar nosso código. Nós não vamos entrar nessa parte agora. Então, basicamente, eu vou clicar no novo e pronto. Ele já abriu aqui um código inicial. Antes de falar de como funciona, antes de fazer a compilação desse código, eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Do lado direito, vai ter um botão de personalização, que é uma rodinha pequena. Você clicando nele, temos algumas coisas interessantes. Tamanho da fonte, eu posso aumentar. Isso facilita a visualização ou diminuir. E outra coisa interessante também, perceba que o tema aqui, a configuração do compilador, está branca, de cor branca. Mas eu posso mudar essa cor. Às vezes dói nossos olhos quando vemos todo branco. Então temos três opções: a cor branco, a cor preta e podemos configurar da forma que nós quisermos. Essa aqui é a cor padrão dele, em branco e azul. Eu vou colocar a cor preta, ou seja, cor dark, para vocês verem como é que fica. Ele pede para a gente reiniciar. Sim. Ele pede para salvar esse documento. Como eu não quero salvar, vou colocar em não. Ele vai reiniciar agora com a cor preta, com a cor dark. Perceba que todo o tema foi alterado. Vou clicar novamente em novo. Observe que está tudo agora em cor dark, em cor preta. É uma outra forma de visualizarmos a programação. Então fica a critério de vocês. Ou deixa branco, ou deixa preto, ou então vocês podem configurar. Que é a terceira opção aqui, ó. A primeira do Portugal é a cor branca, a cor dark e editar temas, aonde você vai poder configurar ou personalizar da forma que vocês quiserem. Certo? Eu prefiro da cor branca, então vou pedir para atualizar, não vou salvar, ele vai reiniciar. E vai trazer o tema da cor branca e azul. Pronto. Então, novamente, nós temos na parte de configuração o tamanho da fonte. Temos a opção de expandir, deixar toda a área de programação no tamanho do computador. E tem a parte de escolher as cores dos temas que eu mostrei para vocês. Além disso, nós temos, observe, esse programa já vem pré-definido a palavra Olá Mundo. Então, quando tem o comando escreva, é para escrever na tela, mostrar na tela o que? Essa palavra, Olá Mundo. Então, eu vou pedir para o computador executar, ou seja, eu vou compilar esse programa. Para eu compilar esse programa, eu clico na setinha aqui em cima, ó. Clicando nessa setinha que parece um play, vai aparecer aqui embaixo a palavra Olá Mundo. Perceba uma coisa interessante. Eu posso subir essa barra também. E também vou poder
clicar na parte de configurações e aumentar o tamanho da fonte. Dessa forma, melhora a visualização. Eu também posso limpar, ou seja, tirar a compilação. Eu também poderia copiar. Vamos executar de novo. Se eu quiser copiar tudo que está aqui, eu clico em copiar. Quando eu copio, eu posso chegar em outro local, seja no arquivo do Word, seja no Excel, seja um bloco de notas e colar essas informações. Mas o mais importante aqui é sabermos que nós podemos aumentar ou diminuir o tamanho dessa fonte. Então, feito isso, o que acontece? A primeira coisa que nós fazemos em um compilador é colocar um código. Esse código será escreva, ou seja, escreva na tela, mostre na tela a palavra Olá Mundo. A gente pede para compilar e automaticamente aparece aqui Olá Mundo. Se nós quisermos colocar outra frase, bom dia, nós vamos tirar esse Olá Mundo aqui e vamos escrever bom dia. E aí eu vou pedir para o quê? Para compilar. Observe, se eu não pedir para compilar, ele não vai alterar a exibição aqui embaixo. Então, ó, pedir para compilar, apareceu bom dia. Então, tudo que nós fizermos, a gente tem que pedir para compilar. Dessa forma, vai ser exibido no programa. Só para lembrar, eu já estou fazendo um programa de computador, mandando mensagem para o usuário. Ou seja, estou mandando a mensagem para a pessoa que está do outro lado do computador. Quando eu escrevo bom dia e peço para compilar, vai aparecer para a pessoa o quê? Bom dia. Se eu coloco boa tarde e peço para compilar, vai aparecer aqui boa tarde. Ó, observe, boa tarde. Então, esse é o nosso primeiro programa. Ou seja, você está mandando uma mensagem para a pessoa que está do outro lado da tela. Temos a execução em passo a passo. Isso aqui é interessante nós fazermos quando nós tivermos um código grande. Aí eu mostro para vocês como é que funciona. Essa parte do X é em relação à configuração do passo a passo. Então, quando nós tivermos um código grande, eu mostro para vocês como utilizar o passo a passo e cancelar a compilação do passo a passo. Temos a parte de baixo, que é esse pendrive aqui. O que significa esse pendrive? É salvar. Ou seja, se eu quiser salvar esse código, eu clico no pendrive. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. No caso, eu vou colocar na área de trabalho. E vou colocar primeiro código. É interessante, quando você salvar, não colocar espaço. Ou você coloca tudo junto, ou você coloca um sublinhado. Então, eu peço para que vocês não salvem com espaço, certo? Ou coloca tudo junto, ou coloca sublinhado. Fica a critério de vocês. Salvar, já está salvo. Esse segundo disquete aqui é para você salvar como. Ou seja, como já está salvo, não precisa salvar como. Se vocês quiserem salvar como, você fazer uma cópia novamente. Então você vai copiar novamente esse código com outro nome. É só colocar outro nome aqui e automaticamente vai salvar como. Normalmente, quando já está salvo, qualquer coisa que você faça, salvou uma vez, é interessante apenas ficar salvando em cima daquele mesmo arquivo. E temos uma opção de abrir aqui embaixo. Ou seja, clicou na pastinha de abrir, você pode abrir outro código. No caso, eu vou abrir esse teste. Observe, quando abrir esse teste, ele abriu aquele arquivo que já existia, que está escrito iniciando no mundo da programação. Ou seja, se você quiser abrir um arquivo que já existe, é só você clicar na pastinha. E aí você escolhe o arquivo que você quer trabalhar, certo? E por fim, tem a opção de ajuda, que eu já falei para vocês anteriormente, que é a opção de você ter mais recursos para saber como é que funciona. Se tiver algum problema, se vocês quiserem saber como é que funciona um vetor, uma matriz, uma função, como é que funciona a adição, subtração, é só vir na parte de ajuda. Do lado esquerdo, temos algumas opções, declarações. Como é que funcionam as declarações? Uma declaração de constante, uma função, uma matriz, umas variáveis, como é que declara a variável, um vetor. A parte de entrada e saída, escreva, foi o que eu falei para vocês, como é que vocês escrevem a mensagem para o usuário. A parte de ler, ou seja, quando o usuário manda mensagem para vocês. Vocês têm diversos recursos aqui para ajudar vocês no decorrer desse mundo da programação. Então fique à vontade para vocês estudarem um pouquinho mais essa parte ajuda. Então, basicamente é isso. Toda vez que eu quiser verificar o que eu fiz na parte de programação, no caso, como tem o comando escreva, você escrever na tela, mostrar para o usuário a frase iniciando o mundo da programação, como eu fiz aqui, eu clico na setinha
e vai aparecer aqui embaixo, iniciando no mundo da programação. Mas não se preocupe, isso aí nós vamos ver como é que funciona passo a passo a partir da próxima aula, certo? Então, me despeço por aqui e até a próxima aula. Muito obrigado.